Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Muitas vezes, a atual lei de licitações é cumprida à risca em relação ao menor preço. Mas o produto ou serviço entregue é de qualidade inferior e termina mais adiante causando mais prejuízo do que vantagem. É o barato que sai caro, como se diz. Esse é apenas um dos aspectos das deficiências da atual lei de licitações, que o entrevistado desta edição do Palavra Aberta, deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, pretende que seja atualizada com a aprovação de um projeto que já é conhecido como Nova Lei de Licitações. O texto, segundo ele, traz segurança jurídica para as empresas e permite a compra de inovações. Ele lembra melhorias que precisam ser feitas, especialmente nas regras que limitam os benefícios da lei aos grandes contratos, o que favorece as grandes empreiteiras, e vai sugerir regras que facilitem os consórcios para compras coletivas, favorecendo as prefeituras na aquisição de itens que vão terminar saindo naturalmente com preços bem menores. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado. Em que pé está a tramitação desse projeto? Nós estamos na última etapa do projeto, que é já entrou em discussão na Câmara, então só falta a votação. Então nós estamos prestes a votar de fato a nova lei de licitações, que está aí há 24 anos, 24 anos tentando ser modificada. Exato. Deputado, e o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, já se prontificou a colocar em pauta? Já, foi inclusive a primeira conversa que eu tive com o presidente Rodrigo Maia, foi sobre a nova lei de licitações, né? Eu cheguei e perguntei para ele se estava tendo alguma discussão sobre atualização no sistema de processo de compra pública. Ele falou que já tinha uma comissão especial, que já tinha feito um relatório e etc. Me colocou em contato com o deputado Augusto Coutinho, que é o nosso relator. Sim. E daí para frente, eu e ele, mais outros 3 ou 4 deputados, tocamos com mais afinco esse projeto que está, sim, agora prestes de ser modificado. Deputado, quais são os principais pontos que, a seu ver, diferenciam a proposta atual da lei que já existe? Eu acho que são 3 pontos principais, Paulo. O primeiro deles é que ele simplifica muito os processos, o que dá mais agilidade à compra pública e fica mais fácil de identificar e combater a corrupção. Então, por exemplo, o que vai acontecer? Na lei atual, a 8666, a gente tem o seguinte: você vai se candidatar para fazer uma obra. Aí vamos supor que 70 empresas se candidatem, certo? Sim. Aí o que tem que fazer? O governo tem que habilitar essas empresas, verificar se cada uma dessas 70 tem de fato condições de fazer a obra. E depois começa o processo de lances, para ver quem vai ganhar. Agora a gente inverte esse processo. O processo de lances vai ser primeiro, aí na hora que você vai ter ali 3 ou 4 finalistas, e aí você só verifica a habilitação dessas 3 ou 4 que ganharam. Fica muito mais rápido. As finalistas, então vai ter um funil inicial, né? E depois desse funil aí... É que você verifica. Você vai ter muito menos burocracia para saber se aquela empresa é capaz ou não de realizar o serviço. Esse sistema não pode inviabilizar algumas licitações e aí fazer com que o processo retorne à estaca zero? De jeito nenhum, porque você tem ali finalistas que podem ser 4, 5, 6 ou 7 e uma ganhadora normalmente. Se a ganhadora não for apta, você vai para o segundo lugar. Se não for apto, você vai para o terceiro. E aí você vai sucessivamente. Com certeza você vai ter um processo muito mais ágil e competente para você conseguir fazer as obras. Obrigar as empresas a se preparar melhor para as licitações. Sem dúvida. E aí me traz ao segundo grande ponto, que a gente consegue praticamente eliminar os problemas que nós tínhamos na lei de licitações que causavam obras paradas. Quais eram? Causam, né? Hoje. Perdão, desculpa. Ela ainda está em vigor. Está em vigor, exatamente. Quais são? Primeiro, que não existe prazo para medição. Então vamos supor que você vai fazer a obra de um prédio enorme que tem 15 etapas.
A cada etapa finalizada, a construtora avisa a prefeitura que terminou. Só que a prefeitura tem que ir lá com um técnico, normalmente um engenheiro, e medir se de fato foi terminada aquela etapa. Fazer a verificação. Não existe na lei de licitações atual uma obrigatoriedade da frequência das medições. Então a prefeitura pode nunca ir lá medir. E mais, é a segunda razão. Depois que mede... Eventualmente um prédio desse pode estar até sendo construído sem as necessárias condições de segurança, por exemplo. Sem dúvida. Estou me lembrando disso diante das notícias infelizes que a gente vem recebendo aí de tantos prédios que vem desabando ultimamente. Exatamente. E tem um outro detalhe, que depois que a prefeitura foi lá e mediu e falou assim, de fato você terminou essa etapa, o Estado ainda tem 90 dias para efetuar o pagamento. O que isso acontece? É uma insegurança muito grande, são prazos muito longos. Várias e várias construtoras quebram nesse processo. O que a gente faz? Agora vai ser obrigatório medições mensais das obras. Então, todo mês é obrigatório que a prefeitura, o governo do estado ou a autarquia faça a medição. E depois da medição, o poder público tem 30 dias para fazer o pagamento. A gente termina com a insegurança jurídica nesse sistema e é o que é, de fato, o maior motivo pelas quais nós temos muitas obras paradas no Brasil. E por último... Agora, deputado, antes de a gente chegar no último ponto, será que as prefeituras, principalmente as menores, elas têm técnicos capacitados em seus quadros para efetivar essa medição a que o senhor se refere? Não, ela não tem. É por isso que a gente dá 5 anos de prazo para adaptação das prefeituras com menos de 20 mil habitantes. Justamente porque não dá para você ter um poder público que é incapaz de fiscalizar a obra que ele contratou. Mas nós temos, né, a grande maioria das cidades são incapazes de fiscalizar. Então a gente cria um tempo de adaptação e também um sistema em que a gente vai poder alternar, né, os técnicos do estado, por exemplo, podem ir lá na prefeitura fazer a medição, se a prefeitura assim o quiser. Dá para a prefeitura, então, entrar em contato com o governo do estado suprir essa necessidade? Sim. Existem, obviamente, algumas evoluções que necessitariam de ser feitas. Né? Por exemplo, criar uma carreira, né, de pessoas que fazem licitação, uma carreira específica para isso, que seria bom. Mas ainda não foi a evolução que nós conseguimos nesse momento. Mas já com essa evolução que eu descrevi agora, nós vamos ter muito menos obras paradas no Brasil. Qual é o terceiro ponto? O terceiro é o que eu mais gosto e para mim é um dos mais importantes, visto que a gente está no século XXI. Porque hoje o Estado, o governo brasileiro é incapaz de comprar inovação. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que uma prefeitura de uma cidade quer resolver o problema de gestão das escolas em áreas vulneráveis. Ela não sabe a solução para isso. Mas se você não sabe a solução, você não pode comprá-la. Porque hoje você tem que saber exatamente se vai comprar uma mesa, por exemplo, você tem as medições, exatamente o tamanho, a cor, etc, etc. Você vai lá, licita e compra. Mas quando você não sabe o que você quer comprar, normalmente a solução para um problema, você não pode nem fazer licitação. Na área tecnológica, computadores, por exemplo, isso é estratégico. Sem dúvida. Diante da evolução que torna obsoletos esses equipamentos com muita rapidez, né? Exato. Hoje nós temos uma série de startups, por exemplo, que oferecem produtos que eles são normalmente personalizados e você não tem como especificar este produto numa licitação. O que a gente faz? Tem 2 dispositivos, é o diálogo competitivo e a proposta de manifestação de interesse. O diálogo competitivo é naquelas compras de mais de 10 milhões de reais, normalmente são obras que são únicas, não existem soluções no mercado. Você abre um diálogo com o mercado, ou seja, você chama várias empresas do mercado e fala assim, ó, o meu problema é esse, eu preciso resolver. E em várias sessões de diálogo, as empresas vão interagindo com o setor público e na última sessão, cada uma apresenta a sua solução. E aí a prefeitura compra através da melhor preço, melhor técnica, aquela que ela achar melhor. E o segundo ponto é o PMI, né, Proposta de Manifestação de Interesse. Imagina que você está lá, você é dono de uma startup e percebeu um problema na prefeitura que você com o seu serviço pode resolver. Você fala assim, ô prefeitura, você tem este problema, eu consigo resolver com este projeto. Você envia para a prefeitura pode abrir uma licitação
Para não só você concorrer, mas outros também, mas ela pode te contratar. Então vai ser possível agora contratar startups. A ciência de dados, que é a nova economia está trazendo a ciência de dados para o centro do debate, vai ser possível de contratar serviços desse tipo. Isso vai dar um adiantamento enorme para o serviço público brasileiro. Por último, deputado, só para a gente encerrar, Claro. como é que toda essa inovação vai interferir positivamente para evitar os casos de corrupção? Bom, primeiramente, onde é que você tem corrupção? Quando o processo é tão complexo que você tem aqueles, entre aspas, especialistas que te vendem um atalhozinho. A gente simplifica os processos. Então não vai precisar mais ter atalho. Vai ficar muito mais simples e fácil de identificar e combater a corrupção. É aquela história que diz assim, eu faço um atalhozinho desde que você me garanta aí um troco por fora. Exatamente. Por exemplo, nas obras, já que não tem prazo para medição, tem muitos lugares, infelizmente, que falam assim, beleza, eu vou fazer medição se você me der tantos por cento do valor que você vai receber. Mas agora não, agora é mensal, está específico na lei. Se não fizer a medição... Mensal é obrigatório, né? Mensal e obrigatório, exato. Se você não fizer a medição, é crime de responsabilidade. Então vai ser obrigatório isso aí. Então a gente acaba com boa parte dos lugares onde você tinha capacidade de criar atalhos. E aí sim você mitiga bastante a corrupção no nosso país. Deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Paulo. Um E prazer. parabéns pelo seu interesse por uma área tão estratégica, tão importante para o nosso E que vai país. transformar não só a compra pública, mas a execução dos serviços públicos brasileiros. Muito obrigado, volte Obrigado. sempre. Pode deixar. Você de casa, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.